meses de nascido. Yeah. Scarlet Queen. Com certeza foi plano de Deus, não tinha outra explicação. Eu era... Scarlet aumenta a pressão do paredão. A drag é o MC que manda, que fala, que diz o que quer. Não é uma mulher, mas sabe do que quer, tendo... Já tá prestando? Já? Hey, baby! Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar uma história babada pra vocês. Olha que ela tá autografando mesmo. Uma história que sempre me emociona quando eu vou contar, porque até hoje nunca entra na minha cabeça como foi possível tudo isso ter acontecido, mas tenho certeza que foi Deus agindo na minha vida, porque Ele sabia o quanto eu queria isso. Então vamos lá, hoje eu vou contar pra vocês como eu conheci a Pablo Vittar. Pra mim poder chegar na parte da Pablo, que eu fui pro show dela e tudo mais, eu preciso contar um pouco da história da minha vida, porque tem muito a ver tudo. Então, vou contar pra vocês agora. Bom, meu nome é Carlos Henrique, eu tenho 19 anos, já me formei no ensino médio, sou gay, sou assumido hoje em dia, graças a Deus, mas hoje sou drag queen também. Mas pra mim chegar até aqui e ter se tornado essa pessoa, preciso contar pra vocês de onde eu vim, como foram minhas origens, é isso que eu vou contar pra vocês agora. Meu pai e minha mãe se relacionaram, eles eram muito jovens. Infelizmente, eles não tinham recursos nem condição financeira pra estar me criando, eles eram os dois muito novos. Mas apesar de todas as dificuldades, a mamãe tentou me criar com o máximo que ela conseguiu. Chegou um momento em que ela precisou seguir a vida dela, que ela viu que ela não estava mais dando conta de cuidar de mim, que ela precisava arranjar uma forma de se manter. Ela acabou me dando para minha avó com os 8 meses de nascido. E o meu pai, ele foi seguir a vida dele também. Mamãe foi trabalhar, foi embora da cidade. E assim a minha avó me pegou com 8 meses de idade. E desde aí ela me criou até hoje. Eu lembro que ela contou uma história que quando ela me pegou parece que eu tava com uma infecção na barriga e que eu quase... Enfim, fiquei muito mal, mas graças a Deus fiquei tudo bem. A minha avó me criou até hoje, me criou durante muito tempo. E eu fui crescendo, né, gente? Fui crescendo, fui me descobrindo, vendo os meus gostos. Chegou o momento de eu me assumir pra minha família. Com 14 anos de idade, eu já tinha aceitado pra mim que eu era gay. Eu tentei me negar o máximo possível e tentei me mudar o máximo possível, mas eu nunca consegui. Pelo fato da minha família ter uma parte de que alguns são evangélicos, eu tenho um tio pastor, e eu tentei me mudar de todas as formas possíveis pra tentar, não tentar me agradar, mas também a tentar agradar minha família, os meus amigos, enfim, as pessoas na qual eu amava e ainda amo. Mas com o tempo eu percebi que eu não ia conseguir, que eu era daquele jeito e que eu tinha que me aceitar, apesar dos apesares. Com 14 anos de idade eu me aceitei, mas claro, assim como qualquer outra pessoa, não é só difícil pra te se aceitar, como também dizer quem tu és verdadeiramente para as outras pessoas. Isso foi muito difícil na época pra mim. Porque por mais que eu já sabia o que eu era, eu tinha vergonha de falar para as pessoas o que eu era. Eu tinha medo, eu não sabia como elas iam reagir. E eu passei minha vida toda sofrendo bullying, porque no colégio eu era uma criança afeminada e gorda e negra. Eu sofri muito bullying durante a minha infância. Minha infância teve momentos incríveis, mas teve momentos em que eu não queria ter que ter passado nunca da minha vida. Hoje, por exemplo, eu acho que eu posso ter tido alguns traumas de quando eu era criança que foram horríveis na época. A gente sabe que lidar com a sociedade é uma coisa bem difícil.
E enfim, continuando. Com 14 anos de idade, já comecei a me montar. Me montava escondido também. Porque eu tinha conhecido a Pabllo, foi a época que a Pabllo estourou. Eu admirava muito ela, sabe? Tipo, eu ficava encantado. Eu não sabia dizer, eu acho que eu ia além de o fã, entendeu? Porque eu não só amava ela, ainda amo, como eu também queria ser igual ela, ainda quero ser igual ela. E tipo, pra mim aquilo era fascinante, tudo que ela tava fazendo, tudo que ela tava conquistando. E eu ficava de boca aberta, sabe? Ela ter conseguido quebrar tantas portas, tantos obstáculos, sendo quem é, sendo gay, sendo drag. E aquilo me fascinava muito. Isso me deu muita coragem. Aí eu comecei a me montar escondido com 14 anos de idade. Eu lembro que eu me montava, ia pra um balneário daqui de Orem, da minha cidade. Batia foto, mas não postava, não mostrava só pros meus amigos mais próximos. E ficava nisso, porque eu nunca tinha coragem. Até que um dia, eu fui pra casa das minhas primas. Elas sempre me maquiavam, a gente sempre brincou por lá e tudo. Elas já sabiam que eu era gay. Ela pediu pra fazer minha sobrancelha de rena. Eu lembro até hoje. Eu falei, faz, amiga, só não deixa marcar muito, porque sabe como a mamãe é, a minha mãe, no caso, minha avó. E ela fez e tudo. Aí quando foi de noite, eu vim pra casa. Achei que a mamãe nem ia perceber, apesar da sobrancelha ter ficado linda. Achei que ela não ia perceber. Aí quando eu cheguei em casa, a mamãe percebeu. Aí começou. Quando fala de vó, a gente já imagina uma velhinha, uma senhora. Ela não é tão velha assim, mas ela já tem um pouco de idade. A cabeça dela é muito daquele povo antigo, sabe? Ela foi criada na roça desde criança. Ela tem a cabeça muito fechada, até hoje. Então eu sabia que ia ser muito difícil tentar explicar pra ela, esclarecer as coisas pra ela. E toda vez que ela via que eu agia afeminado, que eu, enfim, mostrava ser quem eu era, a gente sempre discutia às vezes. E eu lembro que ela fazia sempre uma pergunta pra mim. Falava assim, tu é gay, Carlos? Tu é gay? Aí eu ficava morrendo de medo de falar que era. Vai que ela me batia, sei lá. O medo também de me assumir. E eu sempre ficava calado. Eu dizia, claro que não, mas não sei o quê. Sempre enrolei. E nesse dia que eu cheguei de sobrancelha de rena, a mamãe, ela surtou. Ficou louca. Começou a me esculhambar, fazer o show dela de sempre. Ela fez a pergunta de novo que eu falei pra vocês. Falou, Carlos, tu é gay? Eu acho que ela achava que eu ia me negar mais uma vez, sei lá. Aí eu falei, sou, mãe, eu sou gay. Aí pronto, parece que o mundo acabou naquela hora. A mamãe teve um surto. Começou a chorar muito, passou a madrugada chorando. Eu também. Enfim, foi uma noite bem difícil. Eu tava com medo, não sabia o que ia acontecer. Mas aí não tinha mais jeito de voltar atrás e eu continuei segurando minha cruz. No dia seguinte eu fui pra escola. Quando eu voltei da escola, a minha tia tava aqui. A minha tia, que eu chamo de Mana, que no caso ela foi uma figura muito importante na minha vida, ainda é até hoje. Com os 8 meses de idade, que a mamãe começou a me criar e tudo, a minha tia, ela ajudava muito a mamãe. A mamãe ajudava, assim, mais na parte financeira, mas em questão de criação e tudo, foi muito a minha tia. Minha tia, eu vejo ela como uma figura materna pra mim. Ela chegou justamente pra conversar sobre esse assunto. Quando a mamãe conversou com ela e tudo, eu acho que a mamãe achava que ela ia conversar comigo e eu ia deixar de ser gay por uma simples conversa. A minha tia conversou comigo, perguntou se era verdade tudo que tinha acontecido, e eu disse que era. Aí foi outro fuzuê de novo. A minha tia se emocionou, começou a chorar. Por mais que eles soubessem, gente, que desde criança, do jeito que eu era, não tinha como negar, por mais que eles soubessem. Mas eu entendo que é um pouco difícil, eu consigo ver o lado deles também. A minha tia, eu vi que ela ficou decepcionada, mas ela disse que ia me aceitar, que ia continuar a me amar, enfim. Me demonstrou uma forma de acolhimento. A minha mãe ainda ficou meio chateada, porque aquilo tava sendo tudo novo pra ela. E ela
ela achava que depois da conversa da minha tia eu ia deixar de ser gay, ia tentar ser homem, arranjar uma menina, enfim. E minha tia foi explicar pra ela que não tinha como eu me mudar, que eu era assim, enfim, explicou todo esse rolê do gay pra ela. Só que a história não para por aí. Começou a acontecer muitos problemas aqui em casa, tudo muito novo pra mamãe, a gente tava discutindo muito, porque eu não via mais motivo de fingir ser outra pessoa, de tentar me esconder. Então eu agia da forma que eu era afeminado, enfim. E isso às vezes tirava a mamãe do sério. Tipo, quando eu dançava ou algo do tipo, quando eu andava com pessoas LGBTQs, ela ia à loucura. E a gente foi começando a se desentender muito. Tava sendo quem eu era, e ela não tava aceitando, e por conta disso a gente tava se desentendendo muito. Um dia, eu tava tendo um almoço lá na minha avó. E quando eu cheguei na vovó, eu fui pegar a chave de casa, porque aqui em casa tava trancado, e eu ia sair com um amigo meu. Esse amigo meu era gay. Mamãe não queria deixar eu sair com ele, não sei o quê. E eu fiquei com raiva. E pra não brigar com todo mundo ali na vovó, ali na hora, eu só peguei a chave e vim pra casa. E ela começou a falar, Carlos, vem cá, Carlos, vem cá. Eu não tava escutando, só saí e tava saindo da casa da vovó. E aí o meu tio viu aquela cena dela me chamando. Ele achava que eu não tava respondendo por mal criado que eu era, até porque ele não sabia o que eu tava passando. E aí ele começou a me chamar também. Carlos, tu não tá ouvindo a mamãe? Eu tava muito estressada naquela hora e sabia que se eu voltasse ia acontecer uma coisa pior. Mas era mais antes de eu ter voltado. Eu vim embora sem dar ouvidos pro meu tio. E aí meu tio se estressou. Saiu do sério, veio atrás de mim. Ele vinha me brigando. Vinha super estressado. Eu só sabia que eu só queria sair com meu amigo e pronto. Aí quando eu cheguei em casa, comecei a abrir, né, pra pegar... Eu acho que eu ia trocar de roupa, não lembro direito. Aí eu ia entrar aqui, quando eu entrei, ele entrou atrás. Aí ele começou a me esculhambar. Me esculhambou. Ele tava muito nervoso, com muita raiva. Eu acho que por um triz que ele não me bateu, porque eu tava desobedecendo a mamãe. E ele não sabia o que tava acontecendo. Ele teve uma visão totalmente errada de tudo que tava acontecendo. Já tava passando tanto por aquilo, sabe? E aí eu desabei. Eu comecei a chorar e me tranquei no banheiro. E durante tudo isso que tava acontecendo na minha vida, eu já tinha conversado com a minha mãe biológica se tinha como eu vir e morar com ela. E ela disse que tava super querendo também. E aí eu me tranquei no banheiro e comecei a chorar depois de tio me esculhambar muito. A mamãe e o papai vieram pra casa. Eu me tranquei no banheiro e comecei a chorar. E eles pediram pra me sair e eu disse que eu só ia sair se fosse pra mim ir pra casa da minha mãe, que aqui eu não queria mais morar. E aí a minha mãe veio me buscar. Quando a mãe veio me buscar, eu saí do banheiro. Aí a minha avó entrou aos prantos, né? Começou a chorar. Porque querendo ou não, eu entendo o lado dela de não conseguir entender o nosso rolê. Mas aí eu vi que ela sentiu uma forma de arrependimento, sabe? Porque ela viu que eu tava indo embora, ela viu que ela ia me perder. Eu já tava decidido, gente, eu precisava de um tempo pra mim. Até porque pra mim me descobrir mais. E eu sabia que aqui em casa eu não ia conseguir. E aí eu fui morar com a minha mãe.